eu sou a professora Rosiane e trago hoje uma metodologia muito interessante para trabalhar em sala de aula. Isso mesmo! A história oral. Mas afinal, o que é história oral? Bem, a história oral é uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que podem, de certa forma, testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modo de vida ou outros aspectos da história contemporânea. Ela começou a ser utilizada na década de 50, após a invenção do gravador nos Estados Unidos, na Europa, no México, e desde então vem se difundindo bastante. Já no Brasil, esta metodologia foi introduzida na década de 70, quando foi criado o Programa de História Oral CPDOC. A partir dos anos 90, o movimento em torno da história oral cresceu bastante e em 1994 foi criada a Associação Brasileira de História Oral, que congrega membros de todas as regiões do país. Eu trago aqui os 3 principais tipos de fontes orais. O primeiro são depoimentos diretos. Testemunhos diretos são os tipos de testemunho presencial, em que o indivíduo transmite as informações de sua experiência ou observações. É aquela pessoa que esteve ali dentro do acontecimento ou estava ali, mas apenas observou. Segundo, são depoimentos indiretos. Testemunhos indiretos são narrações relacionadas ao que uma pessoa conta sobre o que ouviu de terceiro. É aquela história passada de um para o outro. Terceiro são as tradições orais. As tradições orais são uma fonte aí muito preciosa para os estudos de história oral, pois trata-se daquela tradição que é passada aí de geração em geração. Aquela dança, aquela música, aquele ritual, o estilo de pintura, enfim. São essas tradições que nós mantemos viva através da voz de cada um que vivenciou essa história. Eu tracei aqui, professor, professora, querido aluno graduando, um início de plano de aula com aproximadamente aí 2 aulas de 50 minutos, com os seguintes objetivos: explicar o que são fontes históricas, exemplificar as fontes históricas, salientar a importância das fontes históricas para qualquer pesquisa, evidenciar que diálogos são fontes históricas, desenvolver a linguagem e escrita. O legal aqui dessa metodologia, professor, é que ela pode ser desenvolvida em qualquer conteúdo. Dentro de qualquer temática ela fica interessante. Então, você pode desenvolver esse plano de aula em qualquer aula. Aqui eu trouxe exemplos. Você inicia a aula e você vai, a partir do momento que você coloca para os alunos um trabalho sobre história oral, o qual você pretende realizar, você vai demonstrar para eles o que é história oral, né? Eu já trouxe aquele texto inicial, onde você pode perfeitamente utilizar também com seus alunos, principalmente no ensino médio, ou no 9º ano, aí fica bacana também. Exemplo para os alunos podem ser relatos, entrevistas, testemunhos, como aqui um exemplo, né, de um venezuelano refugiado. Levamos mais de 7 dias para chegar ao Peru. Não tínhamos nada para comer no final. Nós tentamos guardar tudo que podíamos para nosso filho, mas ele também ficou mais de 24 horas sem comer. Ele tem apenas 3 anos. Do Gerardo, pai venezuelano no Peru. Então aqui, esse documento ele pode ser utilizado aí, é um relato de um refugiado venezuelano e que você pode muito bem usar para demonstrar em sala de aula para os seus alunos. Um outro exemplo que eu trago também, que você também, professor, pode utilizar, as fontes estão todas aí. Vou deixar esses documentos no link aí desse vídeo para que você possa utilizar. Outro exemplo é o relato de um sobrevivente da tragédia de Brumadinho, né? Então aqui está o relato, você
pode ler com os seus alunos, pode pedir para um dos alunos lerem, também fica interessante. Mas será que toda entrevista é história oral? Não. Para realizar a entrevista de história oral, é preciso seguir um caminho, ou seja, um método. Registrar os depoimentos em fitas ou equipamentos digitais, imagens e som. É também registrar as experiências vividas pelos sujeitos sociais que contribuiu aí para a compreensão do passado recente. Depois de realizar então a sua aula com fontes históricas, incluindo fonte oral, professor, professora, você pode propor trabalho para os seus alunos. Nesse trabalho você pode aí estar trazendo uma ficha para que o seu aluno organize o nome dele, a idade dele, qual o nome do projeto que ele vai estar envolvido, quem é o entrevistado dele, e aí com as perguntas já preparadas para serem feitas a esse entrevistado. O mais interessante é que o seu entrevistado também, o entrevistado do seu aluno, assine aí essa autorização, porque essa ficha ela também pode ser uma autorização desse entrevistado para você, uma autorização de que você pode publicar essa entrevista dele, de que você pode estar utilizando a entrevista dele, tá? Primeira proposta de trabalho, você pode estar trabalhando o professor Memórias da Minha Escola. Os alunos podem entrevistar as pessoas mais antigas da escola para fazer esse documento histórico aí. Vai ficar como um legado para a sua escola. Outra proposta de trabalho é Memórias de Minha Infância. O aluno pode muito bem estar entrevistando a própria família dele, os pais dele, para saber mais aspectos aí relacionados à infância dele. A terceira proposta de trabalho é entrevistando um convidado na minha escola. Esse convidado, o professor, pode ser escolhido por você e também pode ser aí trabalhado em conjunto com o aluno. Quem é o nosso convidado especial? Pode ser alguém mais velho aí do bairro, pode ser um primeiro aluno da escola, aquele aluno que realmente estudou todas as séries na escola. Enfim, existe aí várias ideias que podem ser colocadas em prática. Professor, professora, querido aluno, graduando, essas são somente algumas das ideias que eu estou trazendo para trabalhar com história oral. Você percebeu que a história oral é uma fonte aí metodológica muito rica para ser trabalhada nas nossas aulas. Professor, obrigada por ficar comigo até o final deste vídeo. Um forte abraço e sucesso na sua aula!